Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita na tarde de hoje. Na verdade, o privilégio maior é meu, de ter tão grandes amigos, companheiros espíritas que nos ajudam no dia a dia com as suas preces, e ter um auditório tão bonito, tão iluminado, física e espiritualmente, como na tarde de hoje. Antes de mais nada, é sempre importante a gente repetir, quase como um mantra, em nossos doutrinários, o recado a todo trabalhador espírita que se dispõe a vir apresentar, a falar sobre algum assunto, algum tema espírita. Seja na nossa casa, seja em qualquer casa espírita de nosso país. Geralmente, os temas que o irmão espírita, o trabalhador espírita apresenta, aquele que mais precisa ouvir, aquele que mais precisa aprender, é justamente o irmão que está apresentando o tema. Por isso, eu peço de antemão aos irmãos que não se ofendam se alguma situação, algum comentário feito no doutrinário dessa tarde, ou de qualquer outro dia em nossa casa espírita, parecer que é um recado direto da espiritualidade para nós. Na verdade, muitas vezes, o recado atinge a todos, não tem nada de pessoal. A espiritualidade se aproveita do tema, do assunto que está sendo comentado, para nos esclarecer, para nos intuir, para nos melhorar, para que a gente saia um pouquinho melhor espiritualmente, um pouquinho mais sábio, espiritualmente, do que quando a gente chegou. Então, o tema dessa tarde, ele é bastante polêmico no meio espírita, e é intitulado Os Sãos Não Têm Necessidade de Médico. Eu vou iniciar então a leitura dessa tarde, o doutrinário dessa tarde, com um trecho do Evangelho de São Mateus, do capítulo 9, que narra um episódio da vida de Jesus. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com ele e seus discípulos. O que os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Existem várias explicações espíritas, uma delas muito interessante na sequência do Evangelho, na sequência desse capítulo, que é o capítulo 24. Acabei de ler o item 11, mas na sequência do capítulo 12 vem um comentário muito interessante sobre esse trecho, mas eu gostaria de ilustrar o tema dessa tarde com as palavras de nosso querido Emmanuel, que foi o protetor espiritual do Chico, e através da psicografia desse querido médium, escreveu várias obras lindas, da doutrina espírita. Uma delas se chama Fonte Viva, em que ele coloca a sua interpretação sobre vários trechos do Evangelho, entre eles, esse trecho do Evangelho de São Mateus. Então, baseado nessa fala de Jesus, que não necessitam de médicos que são assim, os enfermos, os doentes, ele nos diz o seguinte, ele nos dá várias dicas sobre essa fala de Jesus. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar aquele que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe das palavras esclarecidas, ajude o companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva, do bom conselho. Quem desfruta da saúde, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando a desencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não esqueça o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao seu reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recusa assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico,
mas sim os doentes. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa boa na extensão da felicidade comum. Um trecho de bastante significado, de bastante interpretações, e é lógico que seria muita ambição achar que a gente vai aprender 100%, né, tanto da mensagem de Jesus quanto do trecho de Emmanuel. Mas alguma coisa a gente pode aproveitar nessa meia hora de estudo juntos. Primeiro, então, comentando a fala de Jesus, que está presente no Evangelho de São Mateus. Ali aparecem alguns personagens que aparecem praticamente na maioria das parábolas de Jesus, na maioria das passagens de Jesus sobre a terra, seus 3 anos de messianato, né, na Palestina. Então, o primeiro personagem que aparece ali são os publicanos. O próprio Mateus, também chamado de Zaqueu, era um publicano. Né? Jesus passou por sua cidade e ele subiu numa árvore, né? E Jesus deu recado para ele: desça dessa árvore, né? Prepara a tua casa porque eu vou nela cear, nela eu vou repousar essa noite. E aí então ele foi, de fato cumpriu a promessa. Foi cear na casa de Mateus, e se reuniram outros colegas publicanos para cear junto de Jesus. E outras pessoas de má vida, prostitutas, criminosos, estavam sempre sequiosos das palavras de consolo de Jesus. E aí o que são os publicanos? Os publicanos, há 2000 anos atrás, eram os cobradores de impostos. É uma atividade que ainda hoje não é muito agradável. E na época era pior ainda. Por quê? Porque o publicano ele tinha que bater de porta em porta, cobrando os impostos dos governantes. Para o povo judeu, essa era uma das piores tarefas, porque, além de não ser uma profissão muito simpática na sociedade, tinha uma outra característica horrível para os judeus. É que na época de Jesus, o povo hebreu, eles tinham sido conquistados pelos romanos. E aí, eles viam no cobrador de impostos o indivíduo que tinha se vendido a sua alma para o governante estrangeiro. E por isso eram considerados pessoas nada respeitáveis, pessoas de má vida. Então, Jesus está almoçando com Mateus e outros publicanos e outras pessoas de má vida, desprezadas, né? Na época. E aí aparecem os fariseus, o segundo personagem dessa história. E os fariseus, eles não têm coragem de pedir a Jesus. Eles chegam nos discípulos e perguntam, não? O que o seu mestre está fazendo almoçando com gente de má vida? Fariseus, no início do Evangelho, tem um item intitulado Notícias Históricas. Eram pessoas observadoras da lei mosaica. Eram aquelas pessoas radicais da interpretação religiosa, doutores da lei. E eles valorizavam muito as práticas, os rituais religiosos, a parte externa de toda a religião, e não a verdadeira, a parte mais valiosa de uma religião, são os seus ensinamentos espirituais, a prática do bem. Subentende-se, por esse trecho do Evangelho também, que eles eram orgulhosos, preconceituosos, porque eles se sentiam pessoas especiais, que não podiam se misturar com os outros, como Jesus. Qual é o significado simbólico de Jesus estar ceando com pessoas de má vida? De novo, Emmanuel nos explica, em outra obra chamada Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, no item 137, ele comenta também, faz novo comentário sobre o banquete dos publicanos. E ele nos diz que Jesus, ao escolher cear com pessoas de má vida, se misturar com pessoas que eram desprezadas na sociedade da época, ele quis mostrar, como o maior representante de Deus na Terra, que Deus, que é nosso Pai, Ele não faz, ao contrário da sociedade humana, discriminação social para qualquer dos seus filhos. Ele não valoriza mais o cidadão que é rico do que o cidadão que é pobre. Ele não valoriza mais o cidadão que é santo do que o cidadão que é pecador. Para ele, como bom pai, de amor e de bondade, ele valoriza todos os seus filhos. Mais ainda, Jesus, perante essas pessoas de má vida, mostra
que tanto ele quanto Deus, nosso Pai, a espiritualidade protetora, está esperando apenas o nosso sinal verde, o nosso sim, para ir em busca de proteção, de ajuda espiritual e modificar a sua vida. Coisa que não era aceita pelos fariseus, ansiosos, orgulhosos de sua posição social. Por que Jesus se dirigia aos irmãos de má vida, aos irmãos desprezados da época? Justamente Jesus é muito sábio quando ele fala que ele, como médico das almas, ele se dirigia aos doentes, e não àqueles irmãos que se consideravam espíritos puros, sábios como os fariseus. Ele, como médico das almas, precisava tratar aqueles irmãos doentes, não tanto doentes do corpo físico, mas principalmente os doentes da alma. Quem mais que precisava de conselhos positivos na vida, senão os grandes pecadores? As prostitutas, os criminosos, os próprios publicanos, que alguns deles usavam da sua profissão para fazer uma coisa que é muito comum, infelizmente, até os dias de hoje, que era desviar um pouquinho do dinheiro e colocar no seu bolso. Mas como eles faziam um bom trabalho, era aceito na sociedade da época, dos dominadores da época. E aí, quando Jesus aceita cear com Zaqueu, o publicano, pecador, ele não estava vendo o Zaqueu do ano 30 depois de Cristo. Ele estava vendo, vários autores espíritas e oradores espíritas comentam isso, entre eles Haroldo Dutra Dias, ele estava vendo aquele espírito imortal. Ele estava apostando que aquele indivíduo iria se transformar para o bem. Trazendo para os dias de hoje, a gente geralmente cria uma imagem da pessoa, como diz o mesmo orador espírita, Haroldo Dutra Dias, a gente fica com a foto 3x4, a foto do celular do cidadão de 30 anos atrás, e para nós aquele cidadão não mudou. Continua sendo aquele cidadão jovem, de cabelo loiro, moreno, e ele não mudou. Nesses 30, 40 anos que eu não vejo ele. Então, a gente rotula uma pessoa e dificilmente vai mudar a opinião sobre esse cidadão. Pior ainda é quando a gente rotula um familiar. Fulano nunca vai deixar de ser um sanguessuga, um preguiçoso, sempre explorando a sua família. Eu já disse para não ajudar fulano, que ele nunca vai passar de um cidadão viciado, um alcoólatra. As palavras têm um poder muito grande, elas machucam, ferem, e o pior, a gente não pode apagá-las, voltar atrás, segurá-las. Depois que a gente larga, é como aquela flecha que a gente atira, e ela sai atingindo o alvo. Jesus nunca deixou de qualquer irmão, santo ou pecador, que se aproximasse dele, de sair com uma palavra de consolo. E apostava, sim, no espírito imortal, de que aquele cidadão estava passando por um problema de uma provação, uma dificuldade, mas que ele iria, do ponto de vista espiritual, ele iria melhorar a sua situação. Existem vários exemplos dentro do cristianismo. Gostaria de ilustrar um que é muito polêmico no meio cristão, que é a história de Maria Madalena. Esse personagem polêmico do Evangelho, erroneamente, é taxado de uma prostituta, coisa que nenhum dos evangelhos comenta que ela era prostituta, e sim que quando Jesus a encontra, ela está, o que a gente chama aqui na doutrina espírita, ela está no processo de obsessão, influenciada negativamente por uma série de espíritos. Jesus, como espírito superior que era, afastou os espíritos, com suas palavras, com sua luz, e aí, a partir desse momento, Maria Madalena se torna uma das mais fiéis servidoras do Cristo, até o seu último dia de vida. Existe um livro muito bonito chamado Mulheres do Evangelho, que narra toda a existência desse espírito de Maria Madalena. Ele comenta então que ela começou a seguir a Jesus, e após o seu desencarne, passa a pregar as palavras de Jesus. E na sociedade da época, havia certas doenças em que as pessoas eram afastadas de casa e sofriam bastante discriminação no período. Uma dessas doenças era a hanseníase, também conhecida como lepra. Há 2000 anos atrás, ela é uma doença que não tinha cura. E aí o indivíduo que tinha essa enfermidade, ele se recolhia a um local onde havia outros doentes leprosos, chamado Vale dos Leprosos, geralmente uma área afastada da cidade.
Como na época era uma doença contagiosa, eles usavam um sininho no pescoço, que quando eles se aproximavam das cidades para pedir comida, doações, coisa e tal, eles batiam o sininho e todo mundo fugia. Deixava lá as doações, né, eles pegavam e voltavam para o seu local afastado, né, para o seu Vale dos Leprosos. E a primeira vez que Maria Madalena, depois de encontrar o Cristo, escutou esse sininho, ela ia fazer que nem a maioria. Ela quis correr. Daí ela lembrou que assim como Cristo não fugiu de atender ela também não tinha o direito de fugir a alguém necessitado de ajuda. E aí ela voltou e começou a ajudar eles. Conta a história que ela lá pelas tantas ela acabou adoecendo. Se acordou um dia de manhã e viu manchas na sua pele, né? Uma doença de pele, a lepra. E aí ela não ficou triste, ela não se desesperou. Ela sorriu, juntou a sua mochilinha e foi para o Vale dos Leprosos e apareceu sorrindo de orelha a orelha e disse para eles: agora eu sou uma de vocês. E ela morreu naquela existência, desencarnou naquela existência, já com a figura sagrada, santa, protetora dos irmãos leprosos. O que é um irmão doente? Na atualidade, a Organização Mundial de Saúde nos diz que um irmão doente é aquele irmão que tem algum mal-estar, seja físico, problema físico, mental, social, indivíduo que não interage com outras pessoas, e espiritual. Interessa aqui para nós na Casa Espírita o que é um doente espiritual. É todo irmão em aflição. Jesus se aproximava então dos doentes da sociedade da época. E quem são os doentes de hoje? A gente vai fazer uma enquete e cada um tem suas respostas, né? Eu elenquei algumas aqui, né? Mas claro que sempre, infelizmente, sempre tem mais um item, né? Os presidiários, os irmãos presidiários, que muitas vezes são abandonados pela família, né? A condenação é da sociedade, mas não da família. Mas muitas vezes, antes ainda de receberem a sua sentença, eles já são abandonados por todos aqueles que se consideram, né, cristãos, bons espíritos, pessoas de bem. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Naquele momento que ele deveria ser mais ajudado, para quem sabe, refletir sobre o seu erro e se recuperar. Os irmãos viciados, os moradores de rua, os irmãos imigrantes, que ninguém sai de sua casa, de seu abençoado lar, da sua pátria, e viaja milhares de quilômetros porque quer. Ele vem com a esperança de, quem sabe, melhorar. E se você perguntar para 100% deles, um dia eu quero voltar para minha casa, para o meu lar. Refeito. Um familiar difícil, quem não tem? Todos esses são os doentes que a gente encontra na sociedade. Qual é o convite de Jesus nessa passagem? Ele não está pedindo para nós nos tornarmos santos da noite para o dia, mas sim a gente fazer o possível. O amor possível, o bem possível que eu posso fazer pelo outro, sem interesse, somente com o coração. Tem uma história muito interessante numa obra chamada Amor Sempre Amor, do autor espírita saudoso Richard Simonetti, que há poucos meses retornou ao plano espiritual, que ele nos comenta o que acontece quando alguém se decide a praticar o cristianismo 100% na sua vida. Alguém que se decide a atender os doentes que a gente encontra em nosso dia a dia. Então, lá pelas tantas, ele se dispõe a ler o Evangelho quando se acorda de manhã. Imaginar ali o horário das 6 horas da manhã. Ele então, o título dessa história amorosamente, né? Ele lê o trecho conhecido do Evangelho, né? Amar o próximo como a si mesmo, que é você fazer o máximo de bem possível ao outro. E aí ele se dispõe. Nas 24 horas de hoje eu quero levar ao pé da letra esse ensinamento. Já de cara, antes de se levantar, né, da cama, o despertador tocou, ele deu um abraço, um beijo na sua esposa, né? Disse: tenha um bom dia. Ela até achou que ele estava com febre, porque ele nunca foi muito de carinho, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E veio bom dia, boa tarde com um beijo, né? Alguma coisa ele está querendo, né? Quer que eu faça um almoço, uma janta diferente? Alguma coisa ele está querendo. Não é nenhuma data especial. Desconfiou. Quando levantou, ela disse: me esqueci de comprar o pão. Não tem problema. Não tem problema. Vou ali na padaria da esquina. Quando chegou na padaria da esquina, ele encontrou um irmão
desesperado, né? pedindo uma esmola. Diz: o que houve, fulano? Olha, eu estou desempregado, minha família está passando fome e eu hoje me vi na situação humilhante de pedir esmola, né? Pedir um pouco de comida, não para mim, que aguento, mas para os meus filhos e minha esposa. E ele: entra aqui que eu te pago um lanche para ti, né? E compra uns pães, né? Uma mistura para você. Chegou em casa, trouxe os pães, começaram a escutar o jornal da TV, o jornal do rádio, enfim, começaram a escutar notícias. E aí, infelizmente, o que dá ibope são aquelas notícias infelizes do nosso dia a dia, aquele mundo cão, da violência. E aí escutou de um homicídio que causou revolta na sociedade. E logo, todos à mesa começaram a comentar: deveria ter pena de morte nesse país, né? Como podemos deixar vivo um ser tão brutal? Deveria ser linchado em praça pública, né? Colocado numa cela e jogado a chave fora. E aí ele lembrou de amar o próximo como a si mesmo. O que faz um indivíduo provocar um crime tão grave? Qual é que foi a vida que esse cidadão teve para se tornar um criminoso? Ele teve as mesmas condições de vida que eu? A mesma família bondosa que eu? Quais foram as referências da vida dele? Os exemplos, bons e maus exemplos que ele teve na vida, para ele se tornar um criminoso? Alguém um dia parou para ele, durante a sua infância, por exemplo, um cidadão adulto, para lhe aconselhá-lo no caminho do bem? Isso é amar ao próximo a si mesmo, se colocar no lugar do outro. Pegou o seu carro, foi em direção ao seu trabalho. Lá pelas tantas, como quase não acontece na nossa cidade, um carro lhe cortou a frente, quase bateu. E seguiu, nem parou. Saiu ainda com o braço para fora, xingando ele. Ele se revoltou, né? Mas antes de dizer alguma palavra, em especial, em direção à mãe do motorista barbeiro, ele lembrou como Jesus reagiria. Com calma, deixaria esse cidadão seguir. Às vezes a melhor resposta é o silêncio, ou quase sempre. Chegando no seu trabalho, ele tinha um cargo de chefia, né? E logo um de seus subordinados chegou indignado e jogou uma pasta de documentos na sua mesa. Tudo isso aqui foi digitado, né? Foi feito por fulana, sua secretária. Está tudo errado, né? Nós perdemos o prazo e perdemos o valor X no negócio por causa das informações erradas que ela digitou, né? E o que é pior, faz umas 2, 3 semanas que ela vem cometendo erros gravíssimos, né? Coisa que ela não costumava fazer, tantos anos trabalhando em nossa empresa. E aí ele pediu: qual é a tua opinião? E o cidadão, seu subordinado, disse: por mim eu demitiria, porque está cheio de gente lá fora, com essa crise que a gente vive hoje, precisando de emprego. Respirou fundo e lembrou que ao lado dessa empregada havia uma família. E como ela já fazia anos que trabalhava ali, ela merecia sim um crédito, ser ouvida antes de ser demitida. Chamou ela: senta aqui, fulano. Olha, eu recebi uma notícia negativa, hoje gostaria de saber a tua defesa. Estão pedindo a tua cabeça, mas eu, como chefe que manda aqui, dou a primeira e a última palavra. Quero escutar a tua versão. E aí ela desabou. Desabou. Aí ele emprestou o ouvido amigo para escutá-la. Ela se desculpou, realmente estava descuidada no seu serviço, porque aquela coisa, como diz o ditado popular, uma desgraça, pouco é bobagem, não vem sozinho. Você notou que às vezes a gente recebe pancada uma atrás da outra na vida. Quando a gente pensa, não vou receber mais, vem. Assim como as coisas boas também. O que é ruim vem, mas tem hora para passar, como as coisas boas na vida. Então ela comentou que a sua vida pessoal estava passando por uma série de problemas. Primeiro, tinha desencarnado um familiar próximo, pai ou a mãe. O seu marido acabou lhe trocando por outra coisa e tal, e ela se viu, né, cuidando sozinha dos filhos. Então foi uma carga muito pesada para ela nesse momento. Então ele disse: quem sabe, minha filha, como você sempre foi uma trabalhadora dedicada, eu vou te dar uns 15 dias de folga para você ajeitar a tua vida e depois você voltar. Mas eu não vou ser demitida, ninguém vai me substituir aqui. Não tem problema. Vá tranquila. E volte com a certeza de que o teu lugar aqui estará vago, estará disponível para você.
O que um patrão ele quer? Bem ou mal, a gente vai pensando na sociedade capitalista que a gente vive. A gente quer é lucro. É muito mais fácil, né, para esse patrão, claro, ele poupar, reciclar o seu empregado, ajudá-lo ali, do que pegar um empregado do zero e ter que gastar todo na formação que ele tinha. Então, de certa forma, ele teve lucro espiritual a perdoar essa irmã e também lucro no plano material. Sempre que a gente praticar o bem, de um jeito ou de outro a gente sai ganhando. Né? Então, para muitos, quando ele comentou, não, fulana vai ficar, e mais ainda, vai ter uma licença de 15 dias remunerada. Todo mundo achou que ele estava louco. Né? Desde a sua esposa, seus colegas de trabalho, fulano está louco. Porque ele decidiu viver o cristianismo 100% em apenas um dia. Então, é isso que é atender os doentes em nossa vida. Notem que eu narrei um dia, uma história fictícia, né? Mas ele se dispôs a praticar o bem. Mas ele enfrentou uma série de situações situações difíceis que a gente enfrenta no nosso dia a dia também. Né? As dificuldades, quando a gente se propõe a praticar o bem, elas não vão diminuir. Mas o que vai mudar, como a história do nosso irmão, é a postura minha frente a elas. Então que a gente possa, baseado nos ensinamentos de Jesus, baseado na história que a gente acabou de escutar, poder praticar um pouquinho o convite de Jesus para sermos médicos no meio em que a gente vive. Ninguém se encontra longe dos seus objetivos, da sua missão na vida. Seja no nosso lar, seja na sociedade, seja no nosso campo de trabalho, está tudo correndo conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Nós estamos no local certo para sermos atendidos e para atendermos com a prática do bem a todos os irmãos que nos cercam, a todos os irmãos que se aproximarem, conhecidos ou não, em nosso dia a dia. Que possamos então, nesse momento, elevar o pensamento até o alto